Chega, essa é a palavra. Chega. Chega de hipocrisia, chega de safadeza, chega de picaretagem, chega de molecagem. Esse time do Vasco é uma vergonha. É uma vergonha. É a cara do senhor Alexandre Campelo, que é um pilantra, um sem moral, uma pessoa que engana todo mundo, uma pessoa que enrola todo mundo. O Vasco da Gama tem problemas sérios políticos e tem problemas também com seu torcedor. É inadmissível que nós aceitemos essa palhaçada que está dentro do Vasco da Gama. Todo jogo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. No final do ano passado, quando não renovaram com o Luxemburgo, eu já dizia no Facebook, nas redes sociais, que o Vasco estava fazendo a coisa errada e queria brigar para não cair. Fui apedrejado. Muitos torcedores do Vasco, que não são torcedores do Vasco, são safados, são politiqueiros, vieram me criticar nas minhas páginas, falando que eu estava enganado, que eu era euriquete, que eu era isso, que eu era aquilo, porque eu estava contra o senhor Alexandre Campelo, dizendo que não poderia ter deixado sair o Vanderlei Luxemburgo. Entretanto, foram para as redes sociais criticar, falar mal, e eu dizendo, o Vasco estava no caminho correto e vai sofrer com isso. A gente vai para um jogo contra o Atlético Paranaense que a gente precisa pelo menos empatar, e a gente vê no meio-campo um Léo Gil, uma figura do futebol que não tem preparo físico, não tem nada a oferecer. É um jogador medíocre, um jogador de baixo nível, que só joga com a bola no pé e olha lá, perde, pisa na bola. Andrei, que é da base, disperso, displicente, perdendo, fazendo cruzamentos de bola na área, errando passes, entregando gols. Um jogador olhando para o outro, perdendo de 3-0, fazendo toques ali na defesa, como se nada tivesse acontecendo. Jogador como o Castan querendo fazer jogada bonita, pegar a bola, todo imponente, tocando a bola de lado, e o time perdendo de 3-0. Cria algumas oportunidades e chega na área e falta qualidade. Falta qualidade. Cruzamento na área, Thiago Reis vai cabecear de cara para o gol, fecha os olhos e joga a bola no alto. Enquanto nós sabemos que o manual diz, testa para o chão. Carlinhos pega a bola para chutar, para fazer o chute, para fazer o arremate, bate na canela. Até quando nós vascaínos vamos aceitar? E aí eu fico vendo aí nas redes sociais o pessoal dizendo o seguinte, vamos fazer um protesto pacífico. Pacífico caramba! Pacífico caramba! Essa de politicamente correto só está sobrando para o nosso. Só está sobrando para o nosso. Há mais de 20 anos que o Vasco é essa vergonha. Há mais de 20 anos essa politicagem. É desembargador indo para o Twitter para poder ficar fazendo o que não deveria fazer. É pago com o nosso dinheiro e fica batendo boca e mandando recadinho, fazendo política. É isso aí que nós queremos pro Vasco da Gama? Porque vai manter o Sapinto. Vai manter o Sapinto, caramba. Quem manda no Clube de Regatas Vasco da Gama é o seu torcedor. Quem manda no Clube de Regatas Vasco da Gama é o seu torcedor. As coisas nunca foram fáceis para o Vasco da Gama. O Vasco é um time de luta, um time de muitas lutas e também de muitas vitórias. Entretanto, seu torcedor está deixando a desejar. Seu torcedor está permitindo que o Vasco vá para a segunda divisão, tendo chance de não permanecer, de não ir. Mas aceita o que esses safados estão fazendo. Aceita.
aceita e não vai à luta, não vai para frente de São Januário. Eu estou falando isso há tempos. Nós temos que fazer um acampamento lá na porta daquele estádio de São Januário. Nós temos que fazer um acampamento lá e tirar a tapa, se for preciso, quem não quer sair. Um bando de picaretas e pilantras que não paga salário de funcionários, que entram através de golpes, que entram através de tráfico de influência, que fazem as suas próprias leis, não respeitam o estatuto, não respeitam nada, não respeitam o torcedor, não tem moral. Não tem moral. Sabemos muito bem como foi que o senhor Alexandre Campelo entrou no Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora, na hora de sair, está fazendo esta M aí. 3 anos de vergonha, 3 anos de má gestão, 3 anos de incompetência. É de se indignar, torcedor vascaíno. Quem não tem sangue na veia, quem não tem amor próprio, fica se envergonhando aí diante dessas palhaçadas que nós estamos vivenciando. Um time fraco, para mim, só o nosso centroavante. Só. Não escapa um. Eu, na época que eu jogava futebol, esse Léo Gil aí era banco. Meu. Pelo amor de Deus, que vergonha. Que vergonha. Que timezinho de 5ª categoria. Time que não tem vergonha na cara. Esse sapinto deveria ter vergonha na cara. Vai rebaixar o Vasco da Gama. E não deixa o seu cargo. Quantos jogos passaram que nós estamos falando que esse treinador deveria sair e não sai? Porque os seus torcedores, nós torcedores, somos frouxos. Ou nós assumimos o nosso clube, ou nós vamos amargar muitos e muitos anos. A 2ª divisão, o sofrimento, a dor. Chega final de semana que a gente tem um momento para extravasar, para poder ter um momento de alegria, um momento de prazer, porque nós não temos prazer algum. Nessa vida medíocre, carregada de problemas, o Vasco está igual à política nacional. Uma vergonha. Uma vergonha. Politiqueiros dando golpes, politiqueiros enganando o torcedor, politiqueiros não cumprindo o seu papel, que é o mínimo, pagar os funcionários. Aí entra um tal de Jorge Salgado, com o mesmo discurso de austeridade, de que vai cortar pela metade um time que é ridículo. Aí nós vamos para a 5ª divisão, nós vamos para a Série D, nós vamos para a 2ª divisão do estadual. É isso, torcedor vascaíno, que você quer para você? Vamos nos organizar para agora. Vamos protestar, e não tem essa de protesto pacífico, não. Se preciso for, a gente faz o que for preciso pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos deixar de ser politicamente corretos, porque esses políticos safados não têm nada de corretos com a gente. Não tem nada de corretos com a gente. O Vasco da Gama é uma vergonha, falta qualidade técnica individual, falta qualidade técnica coletiva, falta união, falta vontade do jogador. Esse time que aí está é a cara desse Alexandre Campelo. Nós já tivemos presidentes horrorosos no Vasco da Gama, mas esse é longe o pior. O pior porque ele é malandro, porque ele é desonesto com o seu torcedor,
porque ele é mentiroso. E vem tentando nos enganar, tentando descer garganta abaixo de nós torcedores, uma enquete do dia 14 que é uma vergonha, toda irregular, enquanto a gente está pedindo para que o Levenciano possa assumir, que possa ser o presidente, que o seu torcedor, que o torcedor do Vasco da Gama pediu. E nós vamos aceitar isso? Nós vamos aceitar que Jorge Salgado assume em janeiro? Vocês são vascaínos? Vocês não são vascaínos, não. Vocês não têm sangue na veia, vocês não choram pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, vocês estão querendo fazer política, e política baixa, política ruim, política nociva ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu venho pedir aqui para vocês que concordam com o meu desabafo, que concordam que nós precisamos colocar para correr esses pilantras que lá estão, que não podemos deixar que Jorge Salgado assuma a presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele é uma fraude, que nós temos que fazer protestos, e temos que retirar Mussa, Jorge Salgado, Alexandre Campelo, Júlio Brandt, que participou desse golpe. Temos que exigir que os nossos conselheiros se reúnam e punam essas pessoas que tentam diminuir o Vasco cada vez mais. Se vocês concordam comigo, compartilhe este vídeo, dê seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de novos vídeos. Meu nome é Sérgio Galdino e esse canal aqui é o Vasco Dino ou Vasco Gin. São os dois nomes que eu uso para esse canal. Então, um grande abraço para vocês. Durmam se conseguirem, porque eu tenho sangue nas veias e tenho certeza que vou ficar até a madrugada aí, remoendo, digerindo essa derrota horrível desses jogadores medíocres, desse treinador que não sabe nada de bola, que não sabe nada de futebol brasileiro, que não sabe nada de nada e que não quer deixar o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele quer deixar o Clube de Regatas Vasco da Gama na 2ª divisão. Peço desculpas para vocês aí se eu me exaltei um pouco, mas é como eu estou me sentindo. É uma vergonha eu me sentir vascaíno e não ser representado e não ter apoio e não ter a unidade de nós vascaínos para que a gente possa ir para São Januário e possa reivindicar nossos direitos, reivindicar time melhor, reivindicar uma política melhor, reivindicar uma gestão competente, uma gestão profissional. Vamos dar apoio ao Levenciano, ele está sendo bombardeado e um exército não se faz de uma pessoa só. Nós precisamos dar suporte a ele, e o suporte a ele é através do protesto. O povo unido jamais será vencido, vocês já ouviram isso? Pois então eu deixo aqui o meu pedido e o meu apelo. Se reúnam, se organizem e vão para São Januário protestar hoje e só saiam de lá no momento em que mudar essa política e mudar este rumo que o Vasco da Gama está tomando.